Oi, tudo bem? Aqui é o Gabriel e o tema de hoje é sobre os sonhos, sobre o que acontece com a nossa alma quando a gente sonha, para quais lugares que a gente vai no mundo espiritual. E o tema de hoje é resultado das perguntas que vocês me fazem no WhatsApp, os questionamentos que vocês me enviam. Eu sempre busco pesquisar sobre os assuntos que vocês me perguntam e gravar um vídeo. Então você que está assistindo esse vídeo pode se sentir à vontade para enviar perguntas para mim, que eu vou responder a sua pergunta. Eu vou gravar um vídeo também sobre a sua pergunta, e o tema de hoje é sobre os sonhos. Essa semana eu recebi uma série de perguntas em relação a esse tema. O mestre Okawa nos ensina que enquanto a gente vive aqui no plano físico, a nossa alma ela não fica o tempo todo dentro do nosso corpo. Dentro do nosso corpo físico tem uma alma, e essa alma está sendo lapidada, está sendo forjada aqui no plano físico. Quando a gente dorme, a nossa alma ela tende a sair do nosso corpo físico. Quando a gente dorme, a gente pode às vezes ter alguns sonhos estranhos, ou ter sonhos que dão medo, ou sonhos que são bastante coloridos. Isso significa, principalmente quando tem bastante cor, ou que você foi para algum lugar diferente, isso significa que você visitou o mundo espiritual. E pode gerar uma confusão no sentido, tá, mas a minha alma ela sai do plano do meu corpo. E aí, se ela não voltar mais? E se a minha alma ficar perdida lá no mundo espiritual? Isso não acontece porque a sua alma ela está conectada ao seu corpo físico por um mecanismo chamado cordão de prata. Quem acompanha já os ensinamentos da Rap Science já ouviu falar desse cordão de prata. O cordão de prata ele não é visto ao olho nu, o olho físico não consegue enxergar o cordão de prata, mas ele fica aqui no topo da cabeça e ele une a sua alma ao seu corpo físico. Por isso que a sua alma não se perde no mundo espiritual, porque apesar dela viajar para o mundo espiritual, como tem o cordão de prata aqui ligado à sua alma, então ela pode ir para onde ela quiser, que não vai desligar do seu corpo físico. Infalivelmente ela vai voltar ao seu corpo físico. E é interessante que esse cordão de prata, quanto mais perto do nosso corpo, mais grosso fica esse cordão. O diâmetro desse cordão de prata ele aumenta quanto mais perto do corpo físico. Quando a sua alma está próxima do corpo físico, o diâmetro desse cordão de prata é em torno de 4 a 5 centímetros, então ele é bem espesso. Porém, conforme a sua alma vai se distanciando do plano físico, ele vai ficando cada vez mais fino até ficar parecendo uma teia de aranha. Porém, ele não se corta independente da distância que você fique longe do seu plano físico. Não importa a distância que você viaje, esse cordão de prata ele nunca vai se romper. Muitas pessoas, então, elas visitam o plano espiritual quando dormem conectadas, com a alma conectada pelo cordão de prata. E o cordão de prata também, ele não fica emaranhado. Mesmo que você passe em algum lugar, gire, faça o que quiser, ele não fica emaranhado. Ele realmente é um cordão muito misterioso. Ele não se rompe, ele não emaranha, ele fica cada vez mais fino conforme você se distancia, mas ele nunca se rompe. Essas são as características do cordão de prata. Quando a gente dorme, a maioria das pessoas de forma inconsciente visita o plano espiritual. Uma vez que a nossa alma retornou a esse mundo, então a nossa mente consciente, ela traduz o que a gente viu no plano espiritual. Como é a mente consciente que traduz o que a gente viu, nem sempre vai ser exatamente igual ao que a gente experienciou no plano espiritual, porque quem está traduzindo isso é a nossa mente consciente. Existem almas que viajam para lugares específicos do mundo espiritual, até mesmo de forma regular. Por exemplo, quase toda noite viaja para aquele local do plano espiritual.
tem pessoas que, por exemplo, a alma está desempenhando algum tipo de trabalho enquanto dorme. Por incrível que pareça, isso pode acontecer, mesmo dormindo, pode ser que a sua alma trabalhe, pode ser que a sua alma vá a algum local do plano espiritual desempenhar algum tipo de função. É diferente do conceito de trabalho aqui no plano físico. O trabalho lá no mundo espiritual é ajudar pessoas. Trabalho no mundo espiritual é ser útil às pessoas. Às vezes também a gente tem sonhos nos quais a gente encontra nossos familiares, os que já faleceram, pai, mãe, os avós, tios, tias, irmãos, irmãs que já faleceram. A gente tem alguns sonhos que a gente encontra eles nesses sonhos. E o que o Mestre Okawan ensina é, se você teve um sonho desse tipo é porque você realmente encontrou esse seu parente falecido, não é nenhum tipo de miragem, nada disso. Você realmente foi ao plano espiritual e encontrou esse seu parente lá no plano físico. Se, por exemplo, alguém tem algum tipo de interesse específico, algum hobby aqui no plano físico, ele pode continuar fazendo esse hobby ou esse interesse, desempenhando isso enquanto dorme, na forma de alma lá no mundo espiritual. Por exemplo, uma pessoa que gostava de jogar xadrez ou era muito boa em xadrez. Quando essa pessoa falece, ela retorna ao mundo espiritual e como ela tinha um interesse muito forte nesse jogo, no xadrez, ela continua jogando xadrez lá. E essa alma que já faleceu, estando no plano físico, pode ser que ela jogue xadrez com uma alma de alguém que está vivo, porém dormindo, e que a alma foi para o mundo espiritual. Isso é bem interessante. Então, recapitulando essa curiosidade, a alma de uma pessoa que já faleceu. Essa pessoa era muito boa em xadrez, ela falece, ela volta ao plano físico, ela é uma alma, e ela, como tem esse interesse, ela continua jogando xadrez lá no plano físico. Isso é um exemplo. Uma outra pessoa, vamos colocar nome nos bois, né? O João faleceu e o João era muito bom em xadrez. O João faleceu, foi para o plano espiritual como uma alma e continua jogando xadrez lá, o João. O José está vivo aqui no plano físico, porém o José dorme. Uma vez que o José dormiu, mas o José também gosta de xadrez. O José dorme, só como ele tem um grande interesse por xadrez, a alma do José vai ao plano espiritual e joga xadrez com a alma do João, que já faleceu. Isso é perfeitamente possível. O xadrez é só um exemplo. Outros interesses ou outras pessoas também isso é perfeitamente comum. O José, então, dormindo, jogou o xadrez com o João lá no plano espiritual. E quando a alma do José volta para o corpo dele, porque ele está vivo aqui no plano físico, ele começa a ter um monte de ideia quando ele acorda. Ele pensa, nossa, eu preciso criar uma nova estratégia, eu preciso criar um novo movimento no xadrez. É aí que essa é uma das fontes das ideias também. Essa interação que nós temos com outras almas quando a gente vai ao plano físico durante o sono. A região mais comum, mais conhecida lá no mundo espiritual, que é visitada durante os sonhos, é o reino das nuvens, chamado de reino das nuvens. É chamado de reino das nuvens porque a maioria das almas não vai muito acima lá no plano espiritual. Elas ficam na entrada do reino astral, que é a quarta dimensão, nesse reino das nuvens. E é nessa região, então, que tudo isso acaba acontecendo. Por outro lado, aqueles que não estão em uma condição mental boa ou celestial ou controlada, acabam visitando o inferno algumas vezes. Aí vem o sentimento de medo, sentimento de desespero, de estar sendo perseguido e vão visitar essas regiões do inferno que também não são muito profundas. Visita uma parte rasa do inferno, uma parte inicial, para conseguir voltar rapidamente quando acorda. Então esses são alguns mistérios de quando a gente dorme. Espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que pode gostar desse vídeo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, por favor. Envie o link desse vídeo para ela.
E se você quiser se aprofundar nesse tema do mundo espiritual, hoje foi só um pequeno trecho em relação aos sonhos, eu sugiro a leitura desse livro aqui, A Verdade sobre o Mundo Espiritual. Nesse livro aqui você tem um passo a passo, um guia, é um verdadeiro guia sobre o mundo espiritual. Inclusive, ele é um guia, ele tem uma série de imagens, então ele explica, esse livro aqui, a questão do Rio Sanzo, tem uma série de ilustrações. Ele é realmente um passo a passo, um guia para você se orientar sobre o mundo espiritual. Então, quem tem interesse nesse tema, eu sugiro que leia esse livro aqui, A Verdade sobre o Mundo Espiritual. Fala, por exemplo, do espírito guardião, dos irmãos de alma, fala sobre uma série de temas, reencarnação, destino. Realmente responde uma série de perguntas relacionadas ao mundo espiritual. Eu sugiro que você que tem interesse nesse assunto leia esse livro. Se você quiser adquirir esse assunto, é só me enviar uma mensagem no WhatsApp, que fica aqui na descrição do vídeo, que você vai conversar comigo, eu explico para você como você faz para adquirir este livro. Então, eu espero que você tenha gostado. Pessoal da lista do WhatsApp, pode enviar pergunta para mim. Eu estou sempre à disposição para conversar com vocês. Envie as suas dúvidas, sugestões. Eu trabalho para vocês. Então, estou sempre à disposição e fica aqui o meu abraço. Até a próxima!